Plantão urgente. Primeiras palavras de Joaquim Lavega como jogador do Fluminense. Tem mudança de estádio no confronto da Copa do Brasil. Lenda tricolor está de volta ao futebol. E reforços apresentados para a temporada de 2025. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do tricolor das Laranjeiras, mas hoje, diretamente do Aeroporto Internacional do Galeão, onde ainda há pouco desembarcou o novo reforço do Fluminense para esta temporada, Joaquim Lavega, o garoto que vem aí para integrar a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes e reforçar, é claro, o Flusão ao longo desta temporada, que teremos muitas competições. O Fluminense tem a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Super Mundial, entre outros, que o Flusão vai ter aí em disputa ao longo desse ano de 2025. O Lavega chega para ser esse grande reforço. Mas antes de a gente começar com esse vídeo, pedir para a galera deixar o like, é muito importante, dar uma moral no meu trabalho, e também aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Apertando nele você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB Esportes, é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Então, para você que é torcedor do Fluminense, se inscreve aqui embaixo, não custa nada, apertando também no sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, enfim, vamos ouvir as primeiras palavras do Lavega como reforço do Fluminense. Ele que se disse entusiasmado e pronto para estar junto ao grupo nessa preparação rumo às finais, do Campeonato Carioca. O Fluminense tem que golear o Bangu para conseguir essa classificação, dependendo somente de si mesmo, e também, é claro, visando já o início do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que dia 26 o Fluminense tem estreia, a gente já vai falar sobre isso. O Joaquim Lavega também ali mencionou o porquê da escolha do Brasil e fala que o Brasil é um país fantástico, que tem muita história no futebol. Enfim, você vai acompanhar tudo que o Lavega falou aqui na tela do BTB Esportes, então deixe seu like, compartilhe para mais e mais torcedores. Recado pro torcedor. Sí, muy feliz de llegar, así que ya pronto para estar con el club. E como foi a experiência? Você enfrentou o Brasil recentemente, agora pela Copa do Mundo. Como foi agora escolhendo o país para ser seu novo clube? Bueno, es un fútbol que a mí me encanta, Brasil siempre es fuerte, así que nada, muy contento de llegar y ya poder estar con mis compañeros. E como fica a expectativa para a estreia? Estrear com a camisa do Flu? Bueno, la verdad que tengo muchas esperanzas y nada, voy a estar dispuesto a dar todo por esta camiseta. Obrigado, gracias. Tá aí Lavega, o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2025. E aí, torcedor, o que você achou das primeiras palavras do Lavega como novo reforço do Flusão? Tá sentindo entusiasmo? O garoto vai fazer a diferença? Na minha opinião e total concepção, acho que vai ser o titular dessa posição da ponta esquerda do Fluminense, talvez fazendo um trio de ataque com outro uruguaio, que é o Canóbio. Canóbio pelo lado direito, Lavega pelo lado esquerdo e o Cano centralizado, o argentino, que vai tendo aí mais rodagem dentro dessa temporada de 25, após essa lesão grave que teve em 24. O Cano vai melhorando seus aspectos e melhorando, é claro, a sua temporada atual. O Cano vem para reforçar essa equipe do Flusão também agora 100%, sem nenhum tipo de problema. E aí eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o espaço está aberto para a gente poder prosseguir com o nosso giro de notícias e falar sobre mudança de estádio. É isso, mudança de última hora para o confronto contra a equipe do Águia de Marabá pela Copa do Brasil. A mudança é a seguinte: inicialmente o jogo aconteceria ali no estádio Rocenão, que fica em Parauapebas, no Pará, ali uma cidade do interior do Pará, onde o jogo aconteceria do Fluminense. Só que o estádio Rocenão não tem condições aptas de jogo, principalmente por conta do gramado. Para quem acompanhou o jogo ontem da equipe do Atlético Mineiro, onde foi jogar também em uma viagem para o interior do Brasil, viu as condições do gramado precárias em relação a esse confronto. O Rony reclamou, o Cuca reclamou, entre outros nomes que estavam na partida. E aí fica esse questionamento para o torcedor de casa. O Fluminense faz a mesma coisa, uma reclamação formal ali para a CBF que o estádio não teria condições de jogo para abrigar o Fluminense, principalmente pela logística. O Fluminense teria que viajar do Rio para Belém, de Belém pegar um voo para um outro aeroporto, que é o aeroporto de Serra dos Carajás, onde o Fluminense teria que descer e depois pegar de ônibus 12 quilômetros de distância para chegar aonde é o confronto do jogo. Então a logística já seria muito cansativa para o Flu. E aí veio esse pedido da CBF vetando o estádio Rocenão em Paraupebas, no Pará, e o Águia de Marabá, que prometeu recorrer no STJD, o que não aconteceu, porque já está definido. Vamos entrar nesse assunto, mas antes só trazer aqui o Ferreirinha, que é presidente do clube do Águia de Marabá, afirma que todos os laudos foram entregues à entidade e que não existe nada que impeça o jogo de ser realizado no local. Inclusive o Cartola usa como exemplo a partida do Atlético Mineiro em Tocantinópolis, exatamente o jogo que eu acabei de falar, em Tocantins, aonde nesta terça-feira o time mineiro conseguiu aí a classificação com um gol de pênalti marcado pelo Hulk, também um gol do Rony, fazendo aí esse primeiro gol vestindo a camisa do Galo. O time mineiro ficou hospedado em Imperatriz, no Maranhão, e teve que pegar uma balsa para viajar até a cidade do jogo, uma logística muito mais complicada do que teoricamente teria o Fluminense caso jogasse em Parauapebas, cidade que, segundo ele, dispõe de boa infraestrutura, contando inclusive com o aeroporto que é em Serra dos Carajás. E aí entra esse ponto, galera, a decisão está tomada
confirmada. A Confederação Brasileira de Futebol definiu que o jogo do Fluminense acontecerá no Mangueirão, estádio esse que fica em Belém, na capital do Pará, podendo ali receber melhor tanto a torcida do Flu quanto a torcida do Águia de Marabá para esse confronto. O Águia que já teve uma experiência contra o São Paulo no ano passado pela Copa do Brasil. Então o Mangueirão fica como a casa do jogo. A partida vai ser o dia 26 de fevereiro às 19h30 no horário de Brasília. O Fluminense entra em campo para essa primeira fase da Copa do Brasil. Ontem o seu rival direto, o Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro, conseguiu a classificação vencendo o Rondonópolis, a União Rondonópolis, por 3-0, partida essa que foi fora de casa. Então hoje o Fluminense vai ter essa responsabilidade pela frente, analisando como vai ser essa logística para enfrentar a equipe do Águia de Marabá no Mangueirão pela Copa do Brasil. Além disso, hoje o Fluminense anunciou seus reforços. Otávio e Everaldo agora estão oficializados como jogadores do Fluminense. O Otávio, inclusive, amanhã vai ter a sua coletiva de apresentação que você vai acompanhar ao vivo aqui na tela do BTB Esportes, é claro, no melhor canal da rede no YouTube. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Para você que está gostando desse vídeo, aperta no botãozinho do like. Então o Otávio vai ser aí amanhã, né, já anunciado pelo Fluminense, já foi anunciado hoje e vai ter a sua coletiva de apresentação amanhã com a camisa do Fluminense. As primeiras palavras do Otávio, vai chegar, vai conversar. O BTB Esportes tentou buscar o Otávio no aeroporto, mas teve ali acabou que os horários não bateram dentro dessa logística. O Everaldo chegou de madrugada, era 3 horas da manhã para 4, e o Everaldo que deve ter ainda também durante ou essa semana, na sexta-feira, ou até mesmo na próxima semana, a sua apresentação também no CT Carlos Castilho. Vai ser reforço aí do Flusão, o atacante Everaldo. E a apresentação do Otávio acontece amanhã às 2h30 na tela do BTB Esportes, beleza? E galera, tem uma informação de bastidores aqui, um bônus dentro desse vídeo que é muito interessante, porque a lenda está de volta. É isso, Magno Alves não se aposentou, ele está de volta ao futebol. O jogador aí que é um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, está com 49 anos e anunciou o seu retorno aos gramados. O atacante é o novo reforço do Atlético do Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Cearense. O retorno em si já é digno de destaque, mas ainda tem um motivo muito especial para além da saudade de jogar bola, que é a oportunidade de atuar ao lado do seu filho Pedrinho. Então o Magno Alves escolheu ali o Atlético do Ceará, porque vai atuar ao lado do seu filho, que é o Pedrinho, agora vestindo as cores da equipe cearense. Magno Alves, a lenda, está de volta ao futebol nacional em geral, né? Tá jogando futebol cearense, ele que é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Vamos falar um pouco também referente ao Campeonato Carioca, porque o Fluminense tem rodada importante nesse final de semana contra a equipe do Bangu. É a 11ª rodada da Taça Guanabara, que pode definir o futuro do Fluminense dentro da competição. Inclusive, para o Flu depender somente de si para a classificação, precisa golear o Bangu. A vantagem hoje do Vasco de gols na competição são 2 a mais que o Fluminense. Então o Vasco vai estar disputando com o Botafogo uma partida que vai rolar ali também pela 11ª rodada, e ao mesmo tempo o Fluminense vai estar dentro de campo contra a equipe do Bangu, já rebaixada para a Série A2 do Campeonato Carioca. Com isso, Yuri, qual a diferença? Me explica como que vai funcionar toda essa logística. Combinando o resultado do Vasco com o Botafogo, quantos gols o Cruz Maltino sofreu, o Fluminense vai ter a vantagem fazendo contra o Bangu. Então se o Vasco, por exemplo, perder de 2-0 para a equipe do Botafogo, zera essa vantagem que o Vasco tinha do Fluminense. Se o Fluminense fizer ali 2-0 para cima do Bangu, entra o saldo de gols. O saldo de gols hoje é mais a favor do Fluminense, que tem mais saldo do que o Vasco da Gama, e a classificação ficaria para a equipe tricolor. Então o Flu depende somente dele. Um 3-0 no Maracanã classifica o Fluminense, é claro, torcendo para que o Vasco tropece ali contra o Botafogo, não consiga uma vitória também boa. O Vasco que vai ter esse desafio pela frente, um clássico carioca, então é muito mais difícil do que o confronto do Fluminense. O Fluminense pela frente tem a equipe do Bangu, que só um detalhe aqui curioso para a galera de casa poder entender: o Bangu marcou apenas um gol na competição do Campeonato Carioca de 2025. Apenas um gol o Bangu conseguiu fazer dentro da competição e não teve vitória. A equipe perdeu praticamente todos os jogos, teve empate ali dentro dessa tabela, mas não conseguiu desenvolver. Na reta final ainda tentou dar uma andada, mas não conseguiu. A equipe do Bangu está rebaixada para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem esse desafio pela frente. Com a mudança do calendário, é claro, reiterando aqui para a galera de casa, o jogo que aconteceria ali às 16 horas no horário de Brasília, que tinha tido essa alteração justamente para bater com o horário do jogo que envolve Vasco e Botafogo, agora vai ter aí pela frente apenas o confronto envolvendo as duas equipes, só que às 19 horas. A partir das 18, né? No caso, os jogos vão ser agora até a reta final do Brasileirão por conta da onda de calor que atingiu o estado do Rio de Janeiro, nível 4,
acaba afetando toda a logística de um profissional de futebol, né? De um atleta de alto rendimento. Isso interfere muito, então o Fluminense vai ter essa mudança dentro do horário. Vamos falar um pouquinho também do retrospecto de Paulo Henrique Ganso, porque eu já trouxe esse assunto no último vídeo, mas está sendo recorrente porque a gente fica na esperança da melhora do jogador. Dia 26, no dia da estreia do Fluminense na Copa do Brasil, Paulo Henrique Ganso vai realizar o seu exame de coração, né, ali na cardiologia do clube. O Ganso quer uma resposta positiva para iniciar o processo de transição aos gramados. Mas claro, antes vai ter que passar aí praticamente um mês voltando às suas atividades físicas, lembrando que é um jogador de 35 anos, completa 36 ainda nessa temporada e não tem o seu vínculo renovado com o Fluminense ainda. A renovação do Ganso ainda está pendente junto com a instituição, então ele fica nessa espera para saber qual vai ser o seu desfecho. E muito disso se deve porque realmente o Ganso teve esse problema no coração. O Fluminense havia enviado uma proposta inicial para o Ganso, que houve uma recusa e aí não conseguiu ali desenvolver tão bem essa conversa, porque o Ganso queria receber um pouco mais, queria uma hipervalorização de salário, e aí vem esse problema da miocardite que afasta o Ganso. Fica a torcida, grava essa data, torcedor, dia 26 o Ganso realiza o seu exame. Então é isso, galera, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes, agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes pedir para deixar o like, deixar o comentário, o compartilhamento, que é muito importante. Dessa maneira mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes está todos os dias na cobertura do Flusão com vídeos diários aqui no nosso canal, e também, é claro, com a chegada de todos os jogadores do Flu nessa janela em junho e julho tem muito mais, tá? E o Flusão tá de olho no Mateuzinho aí, pode ser que tenha mais uma chegada dentro dessa janela de transferência. Fechou, galera? É isso, eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, um forte abraço, BTB Esportes em todos os lugares, até a próxima, tchau, tchau!